Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então na sexta-feira da 7ª semana depois de Pentecostes, celebrando São Lourenço de Brindisi, e doutor da igreja, grande pregador, andando por toda a Europa. O grande enfrentamento dele, podia voltar hoje para fazer tudo de novo, porque o grande enfrentamento dele era contra os muçulmanos, e agora sim eles invadiram mesmo a Europa. Então, não, mas eu me admiro, apareceu aí, está aí numa dessas redes sociais, eu vou fazer propaganda dela, um videozinho perguntando, mas enfim, o que está fazendo, não vou usar o título, o que está fazendo o Bergoglio, que nomeia esses cardeais? Ainda não sabe, ainda não se deram por conta. Só agora que esses cardeais aí, como Tuxo, como aquele português lá, Silva, né? Enfim, os escândalos. Então aí se perguntam, mas o que está fazendo? O que quer? Qual é mesmo a proposta de Bergoglio? Ainda não se deram conta, hein? 10 anos de antipontificado. Chamar a Bergoglio de doutor? Não, doutor é aquele que ensina a verdade. Ele é um antidoutor. Contra tudo aquilo que é o bem, o belo, a verdade. Tudo, contra tudo isto. Então, não lhe cabe o título de doutor. Ele é o devastador. Ele é a mentira implantada, que para os que querem continuar cegos, muito forçosamente se desvela. Não esqueçam que esses dias ainda eu lembrava que alguém dizia, agora chegou o falso profeta, o Tuxo, esse cardeal aí, aliás, eleito cardeal, argentino, Víctor Manuel Fernandes. Então, não, ele não passa de uma marionete. As ideias estão todas em Bergoglio, queridos, isso que é preciso compreender. Essas ideias errôneas estão todas em Bergoglio. Ele pode até dizê-las pouco, mas ele as promove muito. E não é só com a eleição de cardeais, mas é com todo o pessoal que ele coloca na cúria romana, é com a perseguição que ele faz a algum bispo que se levante contra as suas ideias. Enfim, o que esse homem já demonstrou durante todos esses 10 anos de antipontificado, até cego vê. Não é possível. Não. E não deixa de existir também, com quanta força, o apoio à muçulmanização da Europa. Não se trata só de acolher os migrantes, mas de muçulmanizar a Europa, de forma que as leis que saem não são só para amparar-nos economicamente, mas como para, sim, abrir as nossas igrejas. Não matou o outro, um francês lá, porque abriu a sua igreja para eles? As nossas escolas, onde se ensina, não só ensina, mas o irônico é isso, a Europa cristã. Não se pode dizer mais um Pai Nosso, fazer o sinal da cruz,
trazer um bentinho, um crucifixo sobre o peito, dizer o nome de Jesus, mas de jeito nenhum se pode. Mas colocar todas as crianças com um muçulmanozinho todo bem vestido de muçulmano, na frente dele sobre um tapetezinho e se debruçando sobre Alá e fazendo com que as crianças todas assim o façam, isso pode. Isso pode. Olha a Europa católica, a Europa cristã, no que deu. Terrível. A realidade é tremenda. E não é só uma realidade europeia. A igreja vem sendo desmantelada, desfeita em toda parte. Não são só os cardeais. É praticamente todos os bispos. Alguns poucos que se levantam contra ainda são de meia verdade, não são doutores, são de meia verdade. Continuam defendendo Francisco como Papa, continuam anunciando uma reforma na igreja, da forma conservadora, mas isso é uma idiotice. Desculpe os meus ilustres bispos e cardeais, isso é idiotice. Pensar que a Igreja Católica ainda possa ter retorno. Mas que retorno? Olha a escolha, para voltar olha a escolha dos cardeais. Se houvesse, e não haverá outro. Aí agora alguém me aparece com uma mensagem de vidente, de santo, falando que Pedro e Paulo vão escolher papas. Quem escolhe papas são cardeais. E não pode ser, nem Jesus Cristo escolhe papa, senão através de cardeais ele poderia tentar alguma coisa. Quem escolhe papas são cardeais. Não é Pedro nem Paulo. Não são. E se quiser interpretar corretamente uma profecia dessas, diga que isso já aconteceu. E pense na escolha de bons papas, até Pio X, Pio XII. Pense então na escolha de João Paulo II e Bento XVI, e acabou. Eu já o disse e o repito. O último papa que tivemos legítimo foi Bento XVI. Depois de Francisco, que vai morrer, mas nem morrer vai, será sepultado vivo no inferno, ao fim dos 13 dias de trevas, depois deles não haverá mais papado. Não haverá mais papado depois dele. Todo o ensino doutoral, a grande doutora é a igreja. Todo o ensino doutoral do magistério da igreja prolongou-se até o magistério de Bento XVI e acabou. Quem quiser ser doutor e bem formar-se, forme-se aí. Forme-se nesta escola, porque ela fechou. Não há mais nada de novo. Não há mais nada de novo, queridos. E é preciso, mas ter clara e distintamente quem é este homem, quem é Bergoglio. Se não se chega, já o disse, não basta reconhecer, e tão poucos o reconhecem, acabei de falar nos bispos, né? Tão poucos reconhecem que ele é um antipapa, tão poucos que reconhecem que usurparam o trono de Pedro, que estamos em sede vacante, tão poucos reconhecem, tão poucos. Mas se quiserem chegar mesmo à ciência doutoral do nosso tempo,
Se querem chegar mesmo a uma ciência doutoral do nosso tempo, é preciso reconhecê-lo como o falso profeta de Apocalipse 13, 11. Quem não o reconhece, não chega à ciência doutoral do nosso tempo. Ouviram o que eu estou dizendo? Ouçam bem. Quem não entende que quem não entende que Francisco é um antipapa, e mais, quem não dá este passo definitivo, compreendendo que ele é o falso profeta de Apocalipse 13, que não é uma entidade, que não é um ser moral, mas é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jorge Mário Bergoglio. Quem não entende isto, não se pode dizer doutor. Olha aí, pensem em Bento XVI. Pensem em Bento XVI. Pode ser muito erudito, pode ter até o título acadêmico. Eu também o tenho. Pode ter até o título acadêmico. Mas não enxerga um palmo à frente do nariz. Não é doutor. Com certeza não é. O título doutoral hoje é dado por esta confissão, que nós estamos no fim do mundo, no fim dos tempos, e que Jesus muito em breve voltará. Quem não diz tudo isto, queridos, não se prenda a títulos doutorais, porque não os tem. Pode ter até o acadêmico, pode ter até muita erudição, mas não enxerga um palmo à frente do nariz. Não enxerga mesmo, e não pode dirigir e orientar não só a Europa, mas todos os povos. Todos os povos. No tempo presente, não pode orientar a todos os povos. Cale-se! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.